Boa noite a todos e a todas. Será que já está ao vivo? Deve estar. Bem, aqui vocês sabem, né, moçada? Eu não posso perder muito tempo, porque a live tem 15 minutos. Então, hoje a gente vai falar sobre o PERMA, seguindo aquela lógica do gerenciamento do estresse, da ansiedade. Aqui, na verdade, como eu já falei as outras vezes, eu faço uma espécie de pocket sobre as aulas da minha mentoria sobre gerenciamento do estresse e ansiedade. Queria convidá-los e convidá-las a acessar o Contém Amor Amai-vos, o portal, com esse conteúdo maravilhoso de cultura, de direitos humanos, de espiritualidade, tá? Lembrando que eu acho que todos os dias da semana por aqui tem as lives com vários colegas aí falando sobre assuntos bem interessantes, tá bom? Então, assim, vamos nessa que o tempo urge. Hoje eu tô com o relógio aqui para não me perder. Hoje vai falar do PERMA, tá? O que é PERMA? PERMA é uma sigla em inglês que vem lá da galera lá da psicologia positiva, lá da galera do Martin Seligman. Na semana passada, dá uma olhadinha aí, aqui deve estar em algum lugar aí a live gravada sobre o Flow, né? O Flow do Mihaly, de Csikszentmihalyi, que foi um dos caras que influenciou o Martin Seligman a pensar essa coisa da psicologia positiva e mais especificamente do PERMA. Enfim, Martin Seligman ficou como diretor da Associação de Psicologia nos Estados Unidos durante um bom tempo, e lá ele percebeu que a psicologia falava muito mais sobre desgraça do que sobre coisa boa. Isso muito depois do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, a psicologia ficou muito voltada para ajudar essa galera que estava numa situação ruim. E aí ele fez levantamentos de estudos, né, de vários casos, das publicações, e percebeu esse descompasso, né? E ele ressaltou isso, que a psicologia também tem, não é só consertar o que está errado, mas também tem a ver com essa coisa de potencializar o que funciona, potencializar nossas virtudes, né? Trabalhar com o positivo também. E a partir daí, esse curso de psicologia positiva passou a ser o mais concorrido em Harvard, por exemplo. Tá. E aí segue o baile, que eu não vou mais me delongar sobre esse assunto, só para dar uma contextualização sobre o PERMA. Martin Seligman fez um resumo, tentou fazer um resumo sobre essa ideia da psicologia positiva, que é essa ideia de você trabalhar com o que tem de bom, de positivo, com as virtudes, e o quanto isso impacta positivamente no ganho de qualidade de vida, no ganho de bem-estar. Por isso que eles falam que é a psicologia da felicidade, essa coisa toda. Pois bem, e aí ele desenvolveu uma sigla, PERMA, e cada letrinha ali significa uma coisa, tá, gente? Pelo nosso tempo aqui, eu só vou falar da primeira letra. O PERMA é sigla em inglês, então tem a ver com positive emotion, né? Tem o engajamento do tem relationship, né? Do boas relações, o M do mini, sentido, realizações. Então são várias coisas que ele diz que é importante você estar atento para que você tenha mais qualidade de vida, maior ganho de bem-estar. E ele tentou resumir essa ideia. O resumo, gente, resumo é sempre uma complicação. Você cai no risco de ficar muito na superfície. Mas, por outro lado, é uma forma de alcançar um público maior, uma audiência maior. Dito isso, peraí, gente, deixa eu só ver o meu tempo aqui, um segundinho. Ok. Dito isso, eu vou falar para vocês sobre o P, né, do Positive Emotions. Ou seja, a ideia desse ponto é o seguinte, é você trabalhar, e aí eu vou inserir nessa ideia, eu vou inserir uma atividade prática, que não é para você acreditar em mim, é só para você validar, colocar na sua prática e depois me dizer o que você achou, né? Você pode escrever isso lá no meu Instagram, que é o @marcopantojapsi,
ok? Escreve lá, me dá um feedback se você colocou isso em prática, como foi o resultado, mas deixa eu explicar antes do que significa emoções positivas. A ideia do Marcelo é a gente treinar o cérebro para a gente começar a enxergar mais coisas positivas do que negativas. Eu não sei dizer exatamente por que a gente tem um costume de ter um volume muito maior, e ele tem isso nas pesquisas dele, um volume muito maior de pensamentos negativos do que positivos. E isso não é difícil a gente imaginar que gera um impacto na nossa qualidade de vida para cima ou para baixo. Ou seja, meio que óbvio, né? Se você pensa muito negativo, você tem uma perda de qualidade de vida, de bem-estar, e se você pensa mais positivo, você tem um ganho de bem-estar. Claro que a gente corre um risco gigantesco de cair naquela onda de coach que fala, pô, mude o teu mindset, pense positivo que tudo vai acontecer. Não vai acontecer porra nenhuma, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, assim. Uma coisa é o que está na sua cabeça, outra coisa é a realização que você faz no dia a dia. Se não tiver em sinergia, se não houver uma coerência entre o que você pensa, entre o que você sente, entre o que você faz, essa incoerência vai gerar contradição, vai gerar sofrimento, tá? Então, dito isso, ele percebeu o famoso algoritmo da vida. Isso foi um aluno meu que me falou, eu adorei, adotei para mim isso. O algoritmo da vida, que eu vou explicar para você, que você vai entender com facilidade essa ideia do algoritmo da vida, apesar de o algoritmo ser uma coisa sempre muito complexa, né? Que tem a ver com os aplicativos, com a rede social, enfim, essas coisas com algoritmos, né? Essa coisa toda. Mas então, qual a ideia? A ideia, se a gente parte do princípio de que pensar mais coisas positivas aumenta o nosso grau de bem-estar, então como eu faço isso? Uma coisa é saber, outra coisa é o que eu faço. E agora eu faço isso, o que com isso? Com essa informação. Então a ideia é a gente treinar a consciência, jogar a luz nesse aspecto, fazer um treinamento para que a nossa consciência treine, né? Seja treinada para identificar mais as coisas positivas do que as negativas, que a gente já faz isso com certa naturalidade, não vamos entrar aqui no porquê de pensar mais negativo do que positivo, tá? Então é isso a ideia, é saber de que pensar mais coisas positivas aumenta o nosso grau de bem-estar e aí treinar o cérebro para isso. Pensa, por exemplo, na ideia do... Quando era criança tinha muita brincadeira do Fusca Azul. Na verdade, Fusca Azul é uma atualização. Eu, como sou velho, a nossa brincadeira era de chapa branca. Tá? Qual era a ideia? A ideia era quando passasse um carro, na época, os carros do governo, do Estado, né, do Poder Federal, não sei exatamente como é que era, mas existiam os carros que somente eles tinham placa branca. Depois passou a ser cinza, depois hoje essas placas azuis aí que você conhece. Mas tinha esses carros diferentes, que tinham uma placa branca. E aí não eram tão comuns como os outros carros, e quando a brincadeira era, quando você avistava um carro de placa branca, você estava devidamente autorizado a espancar o coleguinha do lado, né? Aquelas coisinhas de brincadeira saudável de criança. Depois isso sofreu uma atualização, que é o tal do Fusca Azul. Meus alunos, por exemplo, do ensino médio dizem que isso foi atualizado. Agora é o Fusca Azul. Você vê um Fusca Azul, você pode espancar o coleguinha sem problema nenhum, né? Brincadeiras à parte, o que aconteceu comigo? Eu fiquei condicionado, muito tempo depois dessas brincadeiras terem acabado, eu fiquei condicionado de ficar atento ao tal do carro de placa branca, porque eu sabia que, né, se aparecesse alguma placa branca, eu podia ser espancado. Tá? Então, assim, tirando esse meu exemplo grotesco de suburbano do Rio de Janeiro, quem passou a infância no subúrbio do Rio de Janeiro, pensa, por exemplo, que você vai comprar um carro, né? Você vai comprar, sei lá, um vestido, você vai comprar, sei lá, pensa alguma coisa, veio aqui na minha cabeça um carro. Aí você, de repente alguém te fala que, sei lá, o Honda preto, o Honda Civic é um carro bom, e que, né? E aí você cai nessa pilha de comprar um Honda Civic.
E aí você gosta do preto, e aí você, pronto, agora eu quero comprar um Honda Civic preto. Ponto. Quando você coloca essa informação e começa a pesquisar, vai em site para ver preço, anúncios de carro, parece que os Hondas Civic preto saem do esgoto. Eles passam, né, aparecem em tudo que é lugar, em tudo que é canto. Essa é a ideia do algoritmo da vida. Quando o Zen Budismo fala de você jogar luz, algum espaço na tua consciência, algum quartinho escuro na tua consciência, que você joga a luz e parece que a tua antena parabólica sintoniza aquela frequência, e aí você passa por prestar atenção a identificar mais as coisas que estão acontecendo sobre aquele assunto. Essa é a ideia do... Deixa eu ver o meu tempo. Essa é a ideia do Positive Emotions. Essa é a ideia das emoções positivas lá do PERMA, a primeira letrinha do PERMA, tá? É você se condicionar, jogar a luz sobre os aspectos positivos da sua vida, o que está acontecendo no dia a dia, que muitas das vezes a gente não percebe. Então, primeira coisa é saber o impacto disso na sua qualidade de vida. Segunda coisa é você treinar a sua cabeça, a sua mente, para identificar essas coisas que acontecem o tempo todo e que a gente está destreinado de olhar, destreinado de ver, né? A gente não está habituado a olhar. E aí o terceiro ponto é, como é que eu faço esse treino? Eu vou te apresentar uma das possibilidades. Você pode pensar da maneira que você quiser, né? Enfim, ver o que funciona para você. Qual a minha sugestão de treino prático? É que no início do dia ou no final do dia, você simplesmente faça isso. É uma coisa muito simples. Você escreva ou pense, sei lá, grave um áudio, faça o que você quiser. De preferência anotar. Você anote 3 coisas pelas quais você deve agradecer, pelas quais você deve ser grato, que ocorreram no seu dia, ou que ocorreram no dia anterior, caso você faça isso de manhã. Se você fizer à noite, faz aquele check-up, faz aquele reboot ali, volta ao teu dia, né? Passa limpo o teu dia e tenta perceber pelo menos, pode ser mais, pelo menos 3 coisas pelas quais você deveria ser grato. Ponto. É muito simples. Vou voltar. Ponto 1. Saber que alimentar os pensamentos positivos impacta no teu bem-estar. Segundo, que é preciso você treinar a mente para isso. Terceiro, é esse exercício prático que eu te proponho você fazer até a nossa próxima live, que é terça-feira que vem. Você fazer isso anotando ao final do dia pelo menos 3 coisas pelas quais você deveria ser grato. Experiências, tá, gente, que acontecem com isso, comigo e com outras pessoas que eu conheço que já colocaram isso em prática. Primeiro que você não vai fazer. Isso é um ponto importante. Aí entra a estratégia lá do método 3x4, do gerenciamento do estresse e ansiedade, que é a minha mentoria lá, meu curso lá. Quem quiser saber mais, depois a gente conversa sobre isso. Que é o seguinte, como uma coisa não é um hábito para você, você vai esquecer, porque justamente não é um hábito. Então você precisa de um aviso. Você precisa de ser lembrado. Você não precisa lembrar do hábito que você quer incorporar. Você precisa ser lembrado por ele. E aí, nesse caso, algo extremamente simples. Colocar um post-it lá no espelho do seu banheiro, um post-it no seu guarda-roupa, botar uma notificação no celular, um alarme no seu timer, seja lá o que funcionar para você. Anotar na sua agenda de papel, bullet journal, sei lá, o que você usar, to-doist, seja o que for. Você ser lembrado dessa atividade que você precisa colocar em prática. Deixa eu ver o meu tempo. Vambora, faltam 2 minutinhos, tá? Então, você precisa desse lembrete. E aí, quando você tiver esse lembrete, se você fizer à noite, por exemplo, coloca lá um alarmezinho, opa, tocou o alarme, ou o post-itzinho lá perto da sua cama quando você for deitar, lá no criado mudo, sei lá o quê, e você anota rapidinho, 1 minutinho, 2, você faz aquele revival ali na cabeça, olha o que você viveu naquele dia e anota pelo menos, pode ser mais, pelo menos 3 coisas pelas quais você vai ser grato. Você deveria ser grato. O que acontece, moçada, com o tempo, e aí eu te sugiro que você faça isso por pelo menos 30 dias para produzir esse treinamento na cabeça, o que acontece
é que você começa a refinar o seu agradecimento. No início você vai precisar de coisas grandiosas, grotescas, para que você seja grato. Depois você começa a buscar coisas mais sutis, coisas mais simples, coisas que você simplesmente passa batido. E aí eu tô falando mesmo de coisas tipo, cara, o céu tá lindo. Pô, tu vê o sorriso de uma criança, se agradecer pela comida que tá na tua mesa. E aí começar a ser tomado por esse sentimento de gratidão. Sabe assim, agradecer a vida, a Deus, se você acredita, as pessoas que te ajudam, que nem te conhecem, né? O fato de você dirigir um carro e alguém fez o carro da gente, o fato da gente estar se falando daqui a quilômetros e quilômetros de distância, possibilitado pela internet, sabe? Alguém produziu isso. E aí você começa a perceber uma flor diferente, um sorriso diferente, e esse sentimento começa a tomar conta do teu coração, assim como a sua cabeça a sua mente começa a ser treinada a ficar mais atenta, a identificar essas coisas pelas quais você deveria ser grato, e todos nós deveríamos ser gratos. Tá bom? É isso. O papo é interessante, tá resumido, porque só temos 15 minutos e o meu tempo acabou, ok? Quem tiver afim, coloque em prática. Quem quiser trocar uma ideia comigo, fala no meu Instagram, @marcopantojapc. E é isso. Tá bom, gente? Fiquem bem, beijo para todo mundo, abraço para todo mundo. E a gente se vê terça-feira que vem, de novo, às 18 horas. O tema qual é? Não lembro. Depois o pessoal vai mandar o bannerzinho com o tema da próxima aula. Beijo grande!